André Luiz, no mundo espiritual, tem contato com o ambiente familiar e ele quer saber quais são as atribuições das almas femininas no mundo dos espíritos. Nós vamos falar sobre esse assunto com base no 20º capítulo do livro Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, André Luiz está se ambientando na casa de Laura, lembrando que ele saiu do hospital e foi convidado por Lísias a ficar na sua casa. E lá a matriarca Laura o recebe de forma fraterna e maternal. André Luiz tem os seus primeiros contatos, as suas primeiras experiências com o ambiente doméstico e já começa os seus aprendizados nessa instituição. E André Luiz quer continuar sabendo mais sobre quais são as atribuições de Laura fora do ambiente doméstico. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like e vamos para o nosso vídeo. André Luiz, conversando com Laura, ele pergunta para ela quais são as suas atribuições na colônia espiritual Nosso Lar, observando que ela já faz bastante atividades no ambiente doméstico. Laura explica que as almas femininas no plano espiritual têm muita importância, muitas atividades e que a colônia espiritual Nosso Lar é uma colônia de transição. Então, nesse ambiente de trabalho e de aprendizado, muitas almas estão ali para se prepararem para reencarnar ou ascenderem esferas superiores. Laura explica para André Luiz que a instituição do lar, a ideia de lar, ela é, de certa forma, tentada ser copiada no plano terrestre. Então, diferente do que André Luiz formula nos seus pensamentos, ele pergunta para Laura se a vida domiciliar na colônia espiritual Nosso Lar é idêntica à da Terra. Então, Laura explica que é o contrário. O plano terrestre tenta, de certa forma, copiar a ideia de lar do plano espiritual. Então, Laura explica que essa cópia ainda não se concluiu de forma que a vida na Terra seja uma vida equiparada ao mundo dos espíritos. Por que isso acontece? Uma pequena parte dos casais que constituem a instituição de família na Terra, uma pequena parte é formada por almas gêmeas, uma parte reduzida por almas afins, almas amigas, e a grande maioria é formada por compromissos kármicos. Então, o relacionamento que acontece no namoro, aquele encanto entre os casais que chegam no noivado e vão para o casamento, quando de fato estão juntos, estão no mesmo ambiente, na mesma casa, as coisas começam a se complicar um pouco. Então, em muitas vezes, os mais educados até acabam se tolerando, mas aqueles que são mais rudes tiranizam o ambiente doméstico.
Laura explica para André Luiz que a interação entre os casais, elas têm que ser de forma íntegra, tem que ter envolvimento. Então, quando o homem, por exemplo, vai conversar com a mulher sobre assuntos do seu universo, da sua vida, da sua profissão, a mulher precisa estar disposta a ter, a viver esse momento junto com o marido e vice-versa. A mulher também, quando ela leva o seu universo para o mundo masculino, o marido, o parceiro, o companheiro, ele precisa estar ali naquele momento, interagir com a companheira para que haja esse complemento de energias. Mas o que acontece é justamente o fato de que quando um está conversando com o outro faz uma viagem mental muito longe daquilo que está sendo falado. Ela explica também, ela comenta para André Luiz que os casais, no começo, as coisas mais simples, elas são levadas muito em consideração, elas são tornadas ricas em detalhes, pequenas coisas, e que com o passar do tempo, com o passar dos anos, as perguntas ficam simplórias, as respostas ficam vazias, e o intuito do conhecimento, do esclarecimento, tem essa proposta de tentar melhorar o ambiente familiar, o ambiente no lar. Laura continua a palestra explicando para André Luiz que ela, dentre as atividades domésticas, ela tem também o cuidado com a neta, que é recém-chegada do plano terrestre, ela é recém-desencarnada e ela ainda está convalescente, sendo a única ali que não trabalha. Ela diz que na família dela, ali naquele ambiente familiar onde Laura mora, a neta é a única que não trabalha. Então, que ninguém ali habita as zonas de conforto. E esse é um grande apontamento que Laura faz, querendo nos dizer que ali na colônia espiritual Nosso Lar existe um lugar onde eles chamam de zona de conforto, onde ficam os espíritos que não se adaptam a nenhum tipo de atividade. Isso é muito sério, porque um momento eles vão ter que reencarnar. E quando reencarnarem, eles não terão as experiências, a intuição das experiências e do aprendizado vivido no mundo dos espíritos. Muitas coisas que nós vivemos na Terra, muitas experiências que nós vivemos, as nossas intuições, em muitos são inspirações dos nossos mentores, dos nossos amigos afins, dos nossos protetores, mas muito são aberturas que nós temos, são relances de memória que nós temos de experiências vividas em trabalho nas zonas, no mundo espiritual. Laura faz um grande apontamento para André Luiz, dizendo que das tarefas que ela faz, como fora do ambiente doméstico, muitas vezes lhes são colocados crianças aos seus cuidados. E esse é um ponto desse capítulo que me chama muito a atenção e acho muito importante, porque ela diz que as suas horas de trabalho são contadas em dobro. E até agora eu não sei de outra atividade que acontece o mesmo. E isso nos mostra e nos evidencia a importância da maternidade no plano terrestre.
a importância da atividade da educação junto às crianças. Então, em todos os momentos e oportunidades que nós temos de estar ajudando, cuidando de crianças, dando o nosso exemplo, isso é muito importante, é muito significativo. Nós não temos noção do bem que estamos fazendo a uma criança, lembrando que essas crianças, elas vão assumir postos em muitas vezes muito importantes na vida social da Terra, e que o exemplo que damos, as atitudes coerentes com a moral, com a verdade, com o respeito, com o amor, o que isso pode construir na vida de uma criança. Seja ela uma criança com tendências a grandes construções, a grande progresso, a grande impulso para a humanidade, ou crianças que estão nascendo compulsoriamente devido a compromissos kármicos. Então, esse, para mim, é o grande ponto desse capítulo, o alerta e a sinalização ao cuidado com as nossas crianças. A senhora Laura, ela explica que quando não é essa função de cuidado com as crianças, ela dedica-se à enfermagem, aos primeiros socorros, aos socorros daqueles que precisam de ajuda ali na colônia espiritual Nosso Lar. Laura, ela nos explica, ela traz, né, as informações para André Luiz, dizendo que as almas femininas, elas se diferenciam das almas masculinas no sentido de que elas tendem a ter uma energia muito mais ligada à intuição e à elevação espiritual, ao contato com os seres espirituais, diferente das almas masculinas, que têm tendências a atividades, às atividades e ao progresso comum. E que o lar é o ponto onde há essa união desses interesses. Então, é preciso que as almas masculinas levem para o trabalho as inspirações femininas, as intuições, as emoções elevadas que são pertinentes à alma feminina. E que a alma feminina também incorpore as atividades e as elaborações que são pertinentes à alma masculina. Essa talvez seja a ideia de casamento, de lar, de união familiar, de união de almas, que esse capítulo queira nos informar. No mais, esse capítulo ele traz essas breves informações sobre as dificuldades de relacionamento no plano terrestre, que são e muitas vezes relacionadas à falta de conhecimento, de autoconhecimento, de reforma interior por parte do casal, por parte dos dois. E que o plano espiritual, ele traz na sua essência a ideia de lar de uma forma, de uma instituição que se complementa. E um dia, com certeza, nós iremos copiar de forma mais próxima essa instituição. Essas são as considerações do nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, eu peço que compartilhe esse vídeo e inscreva-se no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários se você tiver algo a acrescentar a esse conteúdo, ele será lido e será bem-vindo. O meu muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo e até o próximo encontro.